Dá pra modelar luminárias com objetos, mas não dá pra modelar objetos com luminárias. Ou será que dá? Nesse vídeo você vai aprender sobre luminárias dentro do ArchiCAD, como que você pode modelar elas e também colocá-las, posicioná-las, inseri-las da forma mais correta possível dentro do seu projeto do ArchiCAD, deixando aí o seu projeto iluminado. Eu sei, é a piadinha que tem que ser feita. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Bela, sou professora aqui dentro deste canal maravilhoso e nós estamos em mais uma aula dessa playlist incrível de ArchiCAD para iniciantes. Hoje tem uma playlist unicamente destinada a te fazer sair do zero dentro do ArchiCAD e modelar aí seus primeiros projetos, conseguir resolver os primeiros perrengues que vão surgir aí nos seus projetos em BIM. E utilizando, obviamente, a melhor ferramenta BIM que tem hoje no mercado para nós arquitetos, que é o ArchiCAD. Então, se você ainda não está inscrito, já aproveita, já curte esse vídeo e se inscreve no canal, ativando a notificação no sininho para você receber todas as notificações que estão saindo aqui dos vídeos, tanto dessa playlist como de outras playlists mais que a gente tá aí postando. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre luminárias. Em primeiro lugar, você precisa entender que a gente pode utilizar a ferramenta objeto para modelar uma luminária, né? Para colocar uma luminária ali e falar que aquilo é uma luminária. Classificar ela corretamente, colocar no vegetal corretamente e colocar todas as informações que aquilo é uma luminária específica. Como inclusive eu já falei na aula sobre objetos, que eu vou deixar o cardzinho aqui ou aqui, né? Não sei qual lado, mas bom, de qualquer jeito. Então a gente pode tanto baixar um objeto e usar ele como luminária, como a gente pode modelar o nosso próprio objeto e falar que aquele objeto é uma luminária, sem problema nenhum. Inclusive, a ferramenta de luminárias é uma ferramenta diferente da ferramenta de objetos. Isso porque a luminária, ela possui algumas características próprias dela, que tem a ver totalmente com a parte de iluminação, porque o objeto não ilumina, a luminária ilumina. E dentro desses elementos que são considerados como luminárias e não como objetos, eles têm configurações de iluminações de luz direta, de luz indireta, de altura de faixa de luz, de diâmetro de faixa de luz, de intensidade da iluminação. Isso porque esses elementos de luminária estão 100% relacionados com o sistema interno de renderização do ArchiCAD. E se você ainda não sabia que o ArchiCAD faz a renderização internamente, pois agora você está sabendo. O ArchiCAD ele possui um sistema próprio de renderização dele, né, além dos outros mais que estão ligados a ele, como o CineRender, Twinmotion e tudo mais. Só que ele tem um sistema próprio de renderização dele. E as luminárias, elas já fazem aí meio que o papel de ter as configurações de iluminação. E por conta de estar relacionado com essa parte de renders, essas luminárias precisam ter configurações aí específicas para fazer isso. Mabela, eu posso usar mesmo um objeto para modelar uma luz? Se você não se importar de não ter essa parte de iluminação, né, para essa renderização interna, muita gente usa um renderizador à parte, que já conhece, um Lumion, um V-Ray da vida, né? Tipo, sempre usa algum renderizador externo. Normalmente você não vai precisar se preocupar não, tá? Porque aí você coloca os pontos de luz no renderizador seu atual. Então você pode usar qualquer elemento para fazer uma luminária, até mesmo um pilar. Você pode modelar o pilar e classificar ele e colocar no vegetal dele de luminária e ele vai se tornar uma luminária para o seu modelo, né? Para efeito prático de um detalhamento. Mas se você quiser mesmo que ele seja aí utilizado para essa renderização, aí é legal de você utilizar mesmo a ferramenta própria de luminária, ou então você utilizar uma ferramenta de objeto, de pilar, né, de qualquer outro, para representar a parte externa da sua luminária, meio que a casca dela. Aí você pode utilizar uma luminária específica, tá? Um elemento de luminária específica que se chama luz geral. E calma, que eu vou te mostrar agora no tal do ArchiCAD. Então, como você pode reparar, a gente tem aqui as nossas ferramentas padrões do ArchiCAD, né? Do meu ladinho aqui esquerdo da sua tela. E dentro dessas 1001 ferramentas, a gente tem a ferramenta de objeto e a gente tem a digníssima ferramenta de luminária. Quando a gente seleciona luminária, ela é bem similar à ferramenta de objetos. A gente tem um vegetal específico, então eu recomendo que você coloque, né, no vegetal específico este elemento. A gente tem a classificação específica de luminária, e se a gente acessar aí o nosso fiotinho de rato aí bonitinho, essa miniaturazinha querida que fica ali em cima, a gente vai acessar o nosso Ctrl T. E aqui a gente acessa uma parte específica da biblioteca do próprio ArchiCAD, né, ou nativa ou importada, que você quiser, que só tem as luminárias. Então você pode reparar que dentro das bibliotecas, né, das bibliotecas vinculadas a esse arquivo, que só tem a biblioteca do ArchiCAD, a gente tem a biblioteca do ArchiCAD que tem essas pastas específicas de fontes de luz,
e luminárias interiores e luminárias de rua. Mas separa, aqui você tem essas pastas. Lá nos objetos, se a gente entrar, inclusive dentro desse mesmo caminho, olha o que vai acontecer, a gente não tem essa pasta de luminárias. Porque a configuração de luminárias é entendido pela ferramenta de luminárias e a configuração de objetos é entendido pela ferramenta de objetos. Então a gente não consegue inserir uma luminária com objeto e nem um objeto com uma luminária. Deu pra entender? E aqui a gente consegue acessar aí as principais luminárias, vamos passar pelas mais utilizadas. Dentro das luminárias de interiores, né, a gente pode ver que tem a embutida, que se a gente for ver, ela fica parecendo um spotzinho simples, né, de embutir. A gente tem aí algumas luminárias de pendentes, algumas luminárias de mesa, algumas luminárias de mesas mais dobráveis, luminárias de mesa aí, né, com aquelas cúpulas de tecido. Então a gente tem aí várias luminárias diferentes que a gente pode utilizar. E aí eu tenho certeza que vai passar pela tua cabeça, mas Bela, essas daqui não são as que eu quero uma diferente, quero uns negócios diferentão, quero um ventilador mais bonito. Acredite, eu já ouvi essa reclamação do ventilador e eu estou junto com vocês que esse ventilador que eles colocam é horrível. Mas, entretanto, eu preciso te dar o recado que se você quer aproveitar a parte de iluminação do render nativo do arcade, como eu falei até agora no início do vídeo, você tem que utilizar essa ferramenta. Bela, não quero, não acho bonito, tá tudo feio, essas luminárias meio capenga. Seja feliz com os objetos, tô falando sério. Baixe os objetos, modela os seus objetos e aí você vai utilizar outra pasta de iluminação de luz geral, que é exatamente esta pasta aqui de fonte de luz. Então, muitas vezes a gente pode pegar, colocar a luminária e depois colocar essa fonte de luz, porque ela é como se fosse um plano, que aí ela reflete a luz no sentido que você quer, com a intensidade que você quer, com a cor que você quer, né? A gente tem a iluminação geral, que é normalmente para fazer um render, uma iluminação de luz de janela, que é para fazer uma iluminação mais frontal, e a iluminação ali como se fosse saindo de uma luminária. Então, se você quer trazer um spot bonitinho, você tem que usar, por exemplo, essa área de luz para colocar. Ou então você usa uma luz IES, que eu não vou parar para explicar sobre isso, porque tem muito mais detalhes específicos que a galera que trabalha com render gosta de utilizar essa luz específica, tá bom? Então, estude aí qual que você acha melhor, qual que você gostaria de usar, qual que você acharia mais, né, interessante pro seu caso de luminárias melhorzinhas. Por aqui a gente vai trabalhar utilizando as próprias luminárias do ArchiCAD, até por terem aí a sua própria facilidade. E uma luminária que eu gosto bastante é essa luminária com ressalto, né, porque ela é muito simples, muito fácil de aplicar. E também aqui o spot, né? A gente tem o kit spot simples e eu sei que ele é muito feio de cara no primeiro momento, mas a gente consegue configurar. Então vamos olhar um pouco mais essas configurações até para você entender como é que funciona. Primeiro de tudo, aqui nas definições da luz, que é onde a gente configura a iluminação desse elemento de luminária, a gente pode decidir se essa luminária vai estar acesa ou apagada. Então você pode ver que não faz muita diferença pro 3D dela, só que na hora aí de uma renderização interna faz diferença total se essa iluminação vai estar sendo aplicada ou não. Além disso, você tem tanto a intensidade da luz, né, do tipo o quanto que ela é representativa para o ambiente, ou se você quiser realmente um render muito realista, muito apoiado no que você está querendo pro projeto em termos de iluminação, você pode utilizar essa intensidade de luz absoluta, que você pode utilizar tanto lumen quanto candela. Então, se você tem aí uma quantidade de lumen específico da luminária que você quer colocar, você pode mudar aqui bonitinho, tá bom? Então, vou tirar isso daqui, porque, né, se você estiver fazendo esse nível de projeto, imagino que você já deve ter estudado qual que é a forma mais correta de você colocar ou lumen ou candela e os cálculos, né, que você quer fazer. E vamos para a parte das definições da estrutura. As luminárias, elas normalmente são muito feinhas, né? A gente tem muito pouca opção porque não foi um item tão trabalhado até a versão 26 do ArchiCAD. Pode ser que nas próximas versões, né, futuras, para um recado do futuro, isso mude? Pode. Mas como ainda não tô viajando no tempo, fazendo aí, né, coisa de bola de cristal, previsão, não baixou ainda, que eu, né... Por enquanto a gente vai trabalhar com o que a gente tem, combinado? Então aqui, para a parte da montagem, eu pessoalmente gosto de utilizar aí este modelinho aqui, né? Que ele é bem simplesinho, mas ele é retinho, tudo show de bola. E o estilo do spot, eu acabo deixando esse estilo aqui 9, que pode parecer uma loucuragem, porque, né, às vezes ele é muito feio, muita gente que olha e fala assim, meu Deus do céu, é muito feio isso aqui.
Mas calma que tudo faz sentido. Aqui a parte de comprimento a gente pode controlar qual que é o tamanho desse trilho que eu vou ter. Então eu vou colocar, por exemplo, um trilho de 1,50. Você pode ver que ele já aumentou. E eu posso colocar a quantidade de spots. Então eu vou colocar 5 spots para ele ficar aí um spot a cada 30 centímetros. Vou então para os próximos, e aqui é onde a gente tem aí o maior impacto. Porque eu gosto de trilho preto, né? Adoro trilho preto. Então eu vou colocar que a base da luminária, eu vou colocar ela de pintura preta. O spot, eu também vou colocar a mesma pintura, né? O mesmo acabamento. Então a gente já pode ver que ficou com uma cara melhor. E o vidro também vai fazer a mesma coisa. Porque o vidro não afeta a área iluminada, né, desse spot. Só que aí, com isso, com esse tipo de pintura sendo aplicada nessa parte de vidro, que é a parte que tava azul antes, né, aqui ó, vocês podem lembrar que tava azul, horrível, ele fica melhor. E aí, ele acaba dando uma carinha um pouquinho mais amigável para esse trilho. Tirando isso, a gente tem aí algumas configurações mais padrões, não tem nada muito demais. E aí, com isso, a gente pode dar um ok. Como que eu gosto de fazer a inserção dessas luminárias? Eu gosto de fazer elas em planta e depois acertar elas em corte. Então aqui, visto em planta que eu vou colocar essa luminária, eu vou colocar ela bem no centrinho do ambiente. Então você pode reparar que eu vim e trouxe meu mouse até aqui no cantinho, até ele fazer essa bolinha circular. Tá vendo aqui, ó? Vou colocar só em cima. Nem cliquei, mas ele fez essa bolinha circular. E depois eu vou levar esse mouse até o outro canto e esperar a bolinha circular de novo. Por quê? Porque ele vai reconhecer isso daqui como se fosse um eixo e ele vai me apontar aqui os meios das coisas que eu tenho. Vou posicionar. Ele já colocou o spot aqui, né? Ele fica com essa visualização bonitinha. E eu vou jogar ele pra cima, porque eu quero ver ele, por exemplo, bem pra cima. Então, botão direito do mouse, ordem de visualização, passar para frente. Com isso, eu vou conseguir pegar e movimentar aí esse trilho para onde eu quero. Eu vou colocar ele a mais ou menos aqui 80 centímetros, porque eu sei que eu tenho forro, eu tenho uma sanca aqui passando, né, que foi modelada em outras aulas. Então, pra gente deixar uma coisa legalzinha, o que eu vou fazer? Eu vou voltar a visualização desse forro. Bela, como que a gente volta, né, o vegetal que a gente tinha escondido? Dentro da combinação de vegetais, né, que agora entrou em personalizado porque a gente tinha escondido o vegetal de forro, a gente vai vir e vai mudar para Arcade Default. Pronto, agora eu estou vendo o forro de novo, né, eu estou vendo a sanca que tinha sido modelada e eu estou vendo aqui o spot, então eu posso até ajustar um pouquinho aqui, ó, e trazer um pouquinho mais pro lado, tá bom? E eu posso também aumentar aí essa luminária, então Ctrl T neles, vou deixar aí o comprimento com 2 metros, porque eu achei que 1,50 que eu vou ficando chico demais. E uma vez que ele está posicionado em planta, ou seja, tá correto aqui a posição que ela tem que estar em relação ao cômodo, aí a gente vai pro corte. Isso a gente vai pro corte porque no corte, né, como a gente já mencionou na última aula, que a gente, né, configurou esse corte bonitinho, e em outras aulas que a gente usou esse corte, no corte é a melhor situação para a gente posicionar, porque você pode ver que a luminária, ela está sendo marcada, que ela está numa altura de 2,62. A altura do forro, ela tá em 2,50. Só que, o que acontece? Se eu colocar 2,50 aqui, pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Por quê? Porque tem algumas luminárias que pegam pontos, por exemplo, aqui, ó, nessa altura. Ou até mesmo tem luminárias que pegam um ponto de referência na parte de baixo dela. Então, para você ter certeza absoluta que essa luminária tá passando pelo lugar correto, é sempre bom colocar em corte e posicionar assim, ó, movimentando ele no corte. Isso a gente garante que a luminária tá correta encostando no forro, ou se estiver embutida, tá embutida no forro. E é óbvio que você pode aí se perguntar, mas Bela, e se eu quiser modelar várias luminárias juntas, como que eu vou mover todas elas bonitinhas? Vamos aprender o truque. Aqui dentro, né, junto com esse próprio luminária, eu vou dar um Ctrl para criar uma cópia, tá? Então eu tô criando uma cópia aí pro outro lado da sanca. E eu vou no Ctrl T. Por quê? Porque já que a gente vai criar vários, vou criar um spotzinho. Tá vendo? Spotzinho bonitinho. Vou ver se tem alguma configuração que eu quero. Acho que tá ok, né? A configuração dele. E o que acontece? A luminária, né? A gente pode simplesmente criar várias cópias. Melhor, todos os elementos a gente pode criar várias cópias. Eu posso vir aqui, selecionar esse elemento, clicar no ponto de referência. Enquanto ele está no comando de mover, que é esse comando aqui, a gente vai clicar o comando Ctrl Alt,
que é de criar cópias múltiplas. Então eu posso colocar 70 centímetros para cá, depois eu posso colocar 1,40, depois eu posso colocar 70 centímetros para cá, depois aqui 1,40, depois eu posso colocar aí mais do outro lado, né, se eu sentir que faltou alguma coisa, que sentiu falta. Então, vou colocar aqui a 2, né, nem tá proporcional, mas vou botar 2. Quando eu der um ESC, ele vai selecionar todos os itens que foram colocados juntos. Então, como esse comando de Ctrl Alt foi criando vários elementos juntos, na hora que a gente finaliza o comando, ele já deixa selecionado tudo que foi criado dentro desse mesmo comando. E a gente pode agrupar esses elementos com o atalho Ctrl G. Então, aqui dentro do arcade, com todas as luminárias selecionadas, vou dar um Ctrl G e ele já ficou agrupado. Por que isso, Bela? Porque isso vai facilitar lá na hora do corte, né? Eu vou inverter aqui o corte, vou aplicar o comando de espelhar e vou inverter esse corte. Vou passar esse corte um pouquinho pertinho das outras luminárias, né, pra gente ver. E nesse corte a gente vai ver que as luminárias estão aqui, ó, flutuandinho, não tá encaixadinho em nada. Mas também seria um saco vir aqui uma a uma e mover elas para baixo. Como elas já estão agrupadas, eu posso desligar o suspender grupos, ou seja, ele vai deixar de suspender os grupos. Eu posso selecionar um. Quando eu selecionar um, ele vai selecionar todos os grupos. Por quê? Porque eu não estou suspendendo os grupos mais. Eu estou selecionando todos os grupos por inteiro. Uma vez que está tudo selecionado por inteiro, eu posso mover todos do grupo ao mesmo tempo. E isso daqui economiza muito tempo de edição. Até porque quando você tem um grupo, né, vários elementos que estão dentro do mesmo grupo, se você, na hora de mover eles, desligar os suspender grupos, ou seja, os grupos estão válidos, não tem nenhum grupo sendo suspendido, desligado. Quando você desliga os suspender grupos, todos os itens que você está movendo todos os itens que você também não está vendo. Ou seja, mesmo você passar um corte em uma dessas luminárias e não estiver vendo outras 20 luminárias, se o seu grupo tiver bonitinho agrupado, na hora que você mover uma, você vai mover todas em conjunto. E isso facilita muito na hora de edição, porque permite com que a gente mova vários itens em corte, garantindo que eles estão posicionados corretamente, sem a gente precisar ficar movendo um a um. Deixando assim todas as luminárias aí muito bonitinhas, muito bem posicionadas, prontos para você gerar, por exemplo, um tour virtual bonitão, mostrando aí até que ponto que você pensou no projeto. Que eu acho muito legal colocar a luminária desde a primeira entrega, porque, né, dá um up, né, de percepção do cliente. Ficou alguma dúvida? Quer deixar algum comentário? Quer falar que você curtiu aqui essa luminária? Então já aproveita aí nos comentários, já deixa sua dúvida, já coloca seus comentários, já coloca sobre o que você está achando aqui da playlist, porque, né, é sempre bom ver que vocês estão gostando e também saber que tipo de conteúdo a mais a gente pode trazer por aqui e também lá pelo Instagram. Inclusive, se você quiser conversar mais de pertinho, trocar ideia, tirar outras dúvidas ou até mesmo ver mais conteúdos, te recomendo me seguir lá no perfil do Instagram, porque sempre tem Reels aí novos saindo, com vários outros tutoriaizinhos para complementar o seu conhecimento de ArchiCAD. Dito isso, um bem beijo e eu vejo você no próximo vídeo.